E quero agradecer muito o carinho por parte da Paula, presidente, das irmãs dessa sinodal, e agradecer também o presente que eu recebi ontem, né? Um delicioso presente, um chocolate gostoso, que eu já comi porque não aguento, abri a caixinha na hora para comer, né? Eu sou meio chocólatra, aí me controlo para não comer a caixa inteira de uma vez. Então, muito obrigada por isso, por esse carinho. Eu quero dizer que nessa oficina que nós vamos ter, o ideal seria que a Dona Eunice fosse uma Sandra Gaio na tecnologia. Mas eu não sou. Eu sou uma analfabeta, eu sei o básico do básico. Moro sozinha, não sei introduzir vídeo, nem um esqueminha, nada disso, nem uma foto, né? Então, vocês vão essa oficina podia ser mais dinâmica, se eu tivesse apresentações para fazer, mas vai ser só na minha fala, e eu não vou ser tão longa, e vou dar um tempo no final para vocês fazerem as perguntas, tá bem? Se eu passar de meia hora, é o máximo que eu vou falar com vocês, ser esse tempo aí, né? Depois vocês terão um tempo para responder as perguntas, né? Eu espero que a gente consiga caminhar bem aqui nesses 50 minutos que me foi dado. O tema da minha oficina é assertividade em plenários e congressos. Tão importante quanto a gente ser boa no que faz, seja no trabalho secular, na escola, na família, na igreja, é ter uma postura adequada, seja onde for. Isso significa praticar a assertividade. O que isso quer dizer? Nada a ver com certo e errado. Assertividade é com 2 S, não é com C, né? Então, assertividade apresenta as qualidades de quem está dirigindo, de quem está falando, de quem está à frente de um evento, né? A pessoa assertiva, ela tem uma postura decidida, mas não agressiva. Tem palavras suaves, mas firmes e fortes. Usa o tato sem ser autoritária. Demonstra maturidade, demonstra segurança. Defende suas ideias com respeito. Uma pessoa assertiva não prejudica relacionamentos, porque ela pratica a empatia. Uma palavrinha muito nova para muita gente, né? Mas de um conceito complexo. Tanto a assertividade quanto a empatia, a área da psicologia pode trabalhar muito em cima disso, né? Mas para nós leigas, para entender, empatia é a compreensão do outro, é você compreender o outro, é você estar no lugar do outro, entender o que ele está querendo dizer para você, é como se você fosse ele e ele fosse você, né? Então, é muito importante essa empatia dentro da assertividade. Uma pessoa que pratica assertividade, ela conhece seus direitos e deveres, mas ela conhece os direitos e deveres do outro também, não só os seus. Eu creio que ninguém está sujeito, isento de cometer gafes, dar um fora. Como a gente costuma dizer, pisar na bola. Porém, é necessário evitar transtornos e deslizes desastrosos quando nós estamos diante de um grupo. Nós precisamos estar preparados para as diversas situações de convívio, principalmente em reuniões que acontecem no seio da igreja. Então, vamos pensar reuniões no âmbito da igreja. Nós somos movidas a reuniões, ninguém vai negar isso. Reuniões de pequenos grupos, reuniões de grandes grupos, encontros, congressos. Nós estamos sempre juntas fazendo alguma coisa, seja online agora ou seja presencial, né? É importante a gente atentar para a seriedade de cada reunião. Então, qualquer reunião nossa, nós começamos, qualquer plenária, qualquer congresso, nós começamos com a parte do culto, da devocional. Eu já ouvi muita gente falar assim, não vai ter culto, vai ter devocional. Me diz, mas devocional também é culto? Quando a gente ora, quando a gente canta,
Quando a gente lê a palavra de Deus, nós estamos fazendo isso para quem? É para o Senhor. Então, é culto, né? Então, todos os nossos trabalhos, eles são pautados por um momento de devocional. Pode ser de 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, não importa. Mas sempre nossos trabalhos são pautados por um momento devocional, pedindo a proteção de Deus e buscando cultuar o Senhor nesse evento, né? Então, há algumas coisas que a assertividade tem a ver com isso também. Desde como eu me sento numa reunião, num culto, seja na minha igreja, seja num encontro qualquer de SAF. Eu tenho que aprender a me vestir adequadamente. Não conversar, não se distrair com objetos, com outras leituras, não se levantar sem um motivo justo, não dormir. Uma vez nós fotografamos uma irmã dormindo no congresso de federação, ela roncava, gente, fora de brincadeira. Não sei o que ela foi fazer lá, mas ela foi para dormir. Cuidado com o celular. Hoje nós estamos vendo esse grande problema com o celular nos cultos, com a desculpa de que a Bíblia está no celular, o cântico está no celular, mas as mensagens também estão no celular, as piadinhas também estão no celular, e tudo mais está ali, os recados que a gente recebe. Então, que postura que a gente tem tomado no momento de culto, de devoção ao Senhor? E é claro que a gente tem que participar com alegria, deixar o Senhor usar a nossa vida e falar ao nosso coração. Então, a princípio, seria assim uma chamadinha para isso. E aqui eu vou fazer um parênteses que não tem nada a ver com assertividade, mas que me preocupa muito. E vai uma dica aí para vocês todas que estão aqui me ouvindo aqui nessa hora. Não façam homenagens, não entreguem lembrancinhas, presentinhos na hora do culto. Quando você chama a gente lá na frente para entregar um presentinho na hora do culto, você está homenageando quem? O culto é uma homenagem ao nosso Deus. Se você abre um parênteses para homenagear uma pessoa, o culto já ficou truncado. Então, apenas uma dica aqui. Culto é culto para Deus. Vamos louvar, vamos cantar, vamos ouvir a palavra, vamos fazer oração para Deus. Falou amém, deu a bênção, acabou. Agora você homenageia quem você quiser, entrega presente para quem você quiser, bata palma, mas na hora do culto, não. Eu vivi muitas experiências com isso, muito tristes, porque falta de respeito no culto do Senhor. Não é hora de bater palma, não é para homenagear uma pessoa, né? Mas é culto para Deus. Então, isso aqui é apenas um parênteses para ficar aí um alerta para vocês, certo? Eu penso que esses postulados acima, de respeito, de como nos portar no culto, numa devocional, que é a mesma coisa, também se encaixam perfeitamente nas atitudes que tomamos durante os plenários. E o nosso foco aqui é falar sobre plenários, pós-plenário, de SAF, Federação, Sinodal, Nacional, né? Aquele momento em que o culto já acabou, a devocional já acabou, e agora nós estamos nos negócios, estamos tendo outras atividades. Então, qual é a nossa postura nesses momentos, né? Primeiro, é quem preside o plenário, ou a plenária, né? Quem preside, no nosso caso, a presidente. E quem preside tem um papel preponderante para que tudo corra bem. O tempo, as discussões, a orientação para os trabalhos, a objetividade do tempo ali que está correndo, né? Durante a discussão dos assuntos, a presidente deve atuar como uma moderadora, não tomando partido de um lado nem de outro, nem impondo sua opinião. Isto é, ela vai agir com assertividade na hora que ela estiver presidindo. Então, eu busquei algumas coisas no nosso guia do trabalho das cidades internas, né? Mas, e resumi aqui. Primeira coisa, ela tem que saber conceder a palavra a quem pedir. Dar atenção à pessoa que está falando,
sem interrompê-la, a menos que esteja fora de ordem. Se ela estiver falando alguma coisa que não tem nada a ver, você pode pedir para ela parar. Pôr em discussão as propostas sugeridas no plenário após apoio ao mesmo. Aqui é uma regrinha boba, mas precisa isso, mas é importante. Alguém faz uma proposta, você pede, alguém apoia essa proposta, apoio para essa proposta, e alguém fala apoio, apoio. Então, agora vamos votar. Né? Não permitir interrupção de quem está falando, ser imparcial na condução do plenário, isto é, não tomar partido, como eu já falei, da questão em pauta, não permitir conversas ou discussões paralelas, não deixar a discussão descambar para outros assuntos que não os essenciais para o momento da reunião. Isso acontece muito, começamos a falar, o assunto vai para um lado, vai para o outro, né? Se você mora em apartamento e participa das assembleias do seu condomínio, você vai ver que isso acontece direto, né? Essa semana eu tive que me retirar porque eu não aguentava mais a reunião do meu condomínio, porque não tinha nada a ver com o que estavam discutindo, com aquilo que a gente tinha urgência de saber, né? É importante a gente não perder a calma e nem ser autoritária. Na vida de uma pessoa que está presidindo, não pode existir essa frase, você sabe com quem você está falando? Eu sou a presidente aqui, então isso não pode existir, né? Ser educada e cortês ao discordar, ou quando tem que tomar uma medida mais firme diante de uma questão que está fora de ordem. Se quiser discutir uma proposta, deverá deixar a presidência. Eu cansei de ver isso aqui no Supremo Conselho. Eu participei de reuniões do Supremo Conselho por 16 anos. Foram muitas executivas e assembleias gerais da igreja. E eu várias vezes vi o Roberto Brasileiro, o reverendo Roberto, deixar a presidência, pegar o microfone, passar a presidência para o vice, para ele poder discutir uma questão. Então, quando ele deixou a presidência, ele agora pode discutir, pode falar, pode argumentar, mas enquanto ele estiver na presidência, ele não pode fazer isso. Então, é uma advertência aqui para, muitas vezes, às vezes não acontece isso no nosso meio, nós somos mais pacatas, mais tranquilas, né? Mas se a gente quiser discutir um assunto, vamos deixar que a outra toma conta da mesa e a gente vai sentar lá no plenário e vai, como se fosse uma sócia qualquer ali, a sócia qualquer no sentido de que não está na presidência, né? Então, algumas informações assim, para você que é presidente. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Agora, quem é que participa do plenário? O público-alvo. As sócias, as delegadas, né? Tem gente que acha que sabe tudo. Talvez até domine bem o assunto em questão. E por isso, muitas vezes, torna-se até agressiva, indelicada, não respeitando quem está presidindo, nem as demais pessoas. Minhas irmãs, nós estamos vivendo um momento em que a SAF está ficando idosa. E nós temos sócias que têm 40 anos de SAF, 50 anos de SAF, e ela acha que ela sabe tudo de SAF, ela acha que ela pode mandar, mesmo ela não sendo da diretoria, ela acha que ela, né? Nós temos que ter paciência com essas irmãs, por isso a resiliência é muito importante, mas muitas vezes essas irmãs atrapalham um pouquinho, né? Toda SAF tem a dona. Eu sempre falo, toda SAF tem uma dona lá que ela sabe tudo, ela manda tudo, né? É uma experiência que eu vivi na minha SAF, há uns anos atrás aí, e que eu tenho contado essa experiência porque prova isso. Eu custei convencer a minha nora a entrar na SAF. E ela foi um dia comigo na plenária para ser sócia da SAF. Sentei com ela, porque não tinha cargo nenhum, sentei com ela lá no plenário, e aí uma irmã mais jovem também, não idosa, uma irmã jovem, inteligente, com ideias novas na cabeça, pediu a palavra para a presidente na hora lá, se tinha alguma coisa a dizer, e fez uma proposta de trabalho. Por que nós não fazemos um trabalho de evangelização assim, assim? Ela explicou lá. Quando ela estava falando, a dona da SAF ficou de pé e disse bem assim, não vem não, meu bem, com essas ideias. Nós nunca fizemos assim e não vamos fazer assim. A coitada da menina que ficou de pé e falou, sentou, levou uma ducha ali. A presidente não falou nada. A minha nora me deu um cutucão e falou assim, é nessa SAF que a senhora quer que eu entre? E ela nunca entrou.
Ela nunca entrou. Foi realmente um desastre essa atitude dessa dona da SAF, entendeu? Então, a gente tem que entender muitas vezes o nosso plenário, essas irmãs mais velhas, que não aceitam novidades, que não aceitam coisas novas, né? Mas a gente também tem que deixar ela falar, a mais jovem falar, dar oportunidade para ela, para que ela tenha ideias boas na cabeça, que a gente pode aproveitar, né? Eu penso que é aquelas que monopolizam a discussão, só dá ela também. Só dá ela, né? As mais tímidas não têm chance nenhuma. Então, a gente tem... Quem está do lado de cá, que não está presidindo, tem que saber também a sua postura. Ela também tem que praticar a assertividade, não é só o presidente, não é só a diretoria. A sócia também, a delegada também tem que saber a sua postura ali, né? Muitas que não estão nem aí na reunião, estão lendo outra coisa, estão pensando em outra coisa, escrevendo e cochichando com a outra, aí não ouve o que alguém está falando, depois quer saber o que foi que discutiu. Vocês sabem que isso acontece normalmente, né? Fala junto com outra pessoa, 2 pessoas ou 3 pessoas falando ao mesmo tempo. Veja como é complicado isso, nós estamos vivendo isso. Você, com certeza, se não está acompanhando 100%, sabe o que está acontecendo com essa CPI da Covid. Vocês já viram como eles falam todos ao mesmo tempo? Tem hora que um fala, outro fala, outro fala, ninguém entende nada? Um retrucou, o outro abriu a boca, o outro já está retrucando, o outro nem acabou de falar, não. Então, o presidente ali, coitado, ele fica indeciso o que ele faz com tanta gente falando ao mesmo tempo. Isso, nós vamos respeitar o que está falando, espera. Pede a palavra. Levanta a mãozinha, que quer falar, né? É preciso também que a gente entenda que é necessário aprender a ouvir, se calar, falar na hora certa. Manter a calma, ser respeitosa, dentro da dignidade parlamentar, principalmente quando solicitar uma parte, quando for falar algumas coisas. Quando ouvir um parecer de uma comissão, esperar o término da leitura para expressar sua opinião. Vocês sabem, minhas queridas, eu fui 12 anos da diretoria da Confederação Nacional. Fui de 16 anos secretária-geral do Trabalho Feminino. Participei de inúmeros congressos. Participei de muitos momentos alegres, mas eu presenciei cenas que me desagradaram muito. Quando uma irmãzinha está lá no palco, lendo um relatório da comissão, e antes que ela acabe, o plenário está vaiando. Vaiando. Sabe quem é que está vaiando? São presidentes de sinodais, presidentes de federação, é a elite do trabalho feminino no Congresso Nacional, vaiando a coitadinha que está lá lendo o relatório, porque não estavam concordando com o que ela estava lendo. Isso não pode existir isso. O plenário tem que ter postura. Eu vi muita coisa errada em plenário. Na hora de eleição, eu vi bate-boca na hora da eleição, porque uma queria votar numa pessoa, outra queria votar na outra. Então, a gente, assim, é importante que quem preside tenha assertividade, mas é importante que quem participa do plenário, quem está ali como sócio, como delegada, também tenha uma postura adequada para que tudo corra bem. Né? É preciso esperar a vez para falar. Se esse pessoal não estava concordando, quando a pessoa acabasse de ler o relatório, podia pedir a palavra, ir para o microfone e dizer o que estava acontecendo, por que não estava concordando. Né? Então, algumas coisas que aceitar a decisão da maioria, sem críticas ou censuras, é outra coisa difícil também. A gente perde a parada, mas não se conforma. Então, forma grupinhos, forma as panelinhas, né? E dentro do nosso trabalho, como a Denise começou falando aquele texto fala de unidade, fala de união. Tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo entendendo o que é para fazer, né? Eu penso que a gente tem sempre que fazer 3 perguntas quando vamos a uma reunião, seja de que caráter for.
Por que eu estou aqui nessa reunião? Por que eu estou aqui nesse plenário? Quais são os objetivos da minha participação? Como posso contribuir para o bom andamento da reunião? Você que está aqui me ouvindo nessa hora, nós temos aqui 35 pessoas me ouvindo. Por que eu estou aqui nesse treinamento, nesse momento de reunião? Quais são os objetivos da minha participação? Como posso contribuir para o bom andamento dessa reunião? Quando eu faço essas 3 perguntas, eu vou praticar a assertividade com certeza. Porque eu vou saber o que eu estou fazendo ali. Mas eu queria dar um recadinho especial para quem é presidente, seja de SAF, seja de federação. Aqui eu tenho algumas presidentes sinodal, estou vendo que a Cida está aí também, a Silvia, a Paula, talvez mais alguma outra, não sei. Você não é presidente hoje, mas você pode estar amanhã. Então, um recadinho para vocês, que fazem parte da diretoria também. Trabalhar para o Senhor é uma bênção. E ser presidente é uma dádiva divina. Por isso, agradeço a Deus o privilégio de presidir. Tenha sempre uma vida de oração e trabalhe na dependência do Senhor, pedindo sabedoria e pedindo orientação. Nós temos muitas irmãzinhas que são colocadas na presidência da SAF e não têm experiência nenhuma. Caem de paraquedas, como elas costumam dizer. Não sabem os trâmites, não sabem como se portar, não conhecem a estrutura do trabalho em nível de federação, de sinodal e nacional, mas ela tem que ter a humildade para buscar aprender. Esse ano, ela não sabe, ela vai buscar aprender, no outro ano ela melhora. Aconteceu isso na presidência da minha SAF, nós elegemos, e ela nunca tinha sido presidente, nem relator de departamento, nada. Mas ela está melhorando, né? É o 3º ano dela. E ela está melhorando. Agora ela está entendendo como é que funciona. Agora ela vai na reunião da federação, porque antes ela não sabia. Então, tem que procurar aprender. Sempre consulte, minha querida irmã, a sua diretoria ou a sua comissão executiva, caso seja necessário, para tomar qualquer decisão. Não faça nada sozinha, nada. Não trabalhe sozinha. Sempre converse com a sua diretoria. Esteja sempre junto com elas. Nem que seja para tomar um cafezinho. Agora a gente não pode nem tomar o café, porque aqui na minha sinodal a gente sempre vai almoçar, tomar cafezinho. Agora a gente não pode. Mas a gente faz o vídeo. Nós entramos no WhatsApp e conversamos. Sempre. As 6 estão sempre juntas, da diretoria da sinodal. E na SAF também. Toda semana nós estamos fazendo uma visita para uma irmã que está doente, está impedida, via WhatsApp, a diretoria está ali. Nós estamos sempre... É importante a gente estar junto. Sabe, não fazer nada sozinho. Todo mundo precisa de amizade, de encorajamento, de ajuda. Salomão já escreveu isso quando escreveu o Eclesiastes, que é melhor serem 2 do que 1. Tudo bem que ele está falando de casamento, bem provável, mas não importa. Ai do que está sozinho, ele fala. Ai de quem está só. É melhor você estar junto. E uma coisa que a gente tem que lembrar é que você está presidente. Você não é a dona da SAF, nem da federação. Seja sempre uma serva submissa. Trabalhe sempre com nós, nunca com eu. Trabalhe com nós. Isso vale para a plenária e para qualquer outra programação que vocês estiverem fazendo. Nós fizemos. Paula não bolou esse treinamento sozinha. Ela contou com a ajuda da sua diretoria, da executiva. Planejou isso nos mínimos detalhes, mas não foi sozinha. Porque ela não é a dona da sinodal. Ela está presidindo a sinodal hoje, amanhã pode ser outra. Então, a gente tem que... E em nível de SAF é a mesma coisa. Eu me preocupo muito com a SAF. A SAF é a essência de tudo. É ali na SAF que a coisa acontece.
É ali na SAF que temos as reuniões de oração, é na SAF que nós temos que orar, é na SAF que nós temos que fazer os nossos trabalhos na igreja local, ajudar com tudo que precisa. Então, é preciso que a diretoria esteja sempre muito coesa, muito. Nós fizemos. Nós fizemos. Você, presidente, lidera um grupo e nessa função precisa desenvolver um forte relacionamento com as pessoas que você preside. Aprenda a amar as pessoas com as quais você trabalha, mesmo que haja discordância de opiniões. Uma presidente nunca pode prejudicar uma irmã porque não concorda com ela. Ah, não vou dar cargo a isso aqui, não. Isso aqui a gente não vai dar cargo nenhum porque ela não combina comigo. Bom, eu não vou contar as minhas historinhas aqui, porque senão a gente ia longe. Isso existe? Existe. Existe. Existe o grupinho lá das prediletas, né? Isso não pode existir. É preciso que a gente esteja encorajando as irmãs a buscarem novas ideias, para apresentar propostas que possam enriquecer o trabalho. Alguém já me disse que a SAF está caindo numa rotina muito grande, não sai daquilo, faz sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E todas nós somos culpadas disso. Talvez sejamos cansadas de dar ideias, mas vamos ouvir as outras. Quem sabe a gente pode tirar das mais que estão chegando, né? É tão bom a gente ter a participação delas. Procure entender as colocações apresentadas e conduzir o plenário de forma harmoniosa e amorosa. Não prejudique quem não concorda com você. Não prejudique. Trabalhe em união. Existem centenas de virtudes. Algumas delas, posso até citar aqui. Empatia, paciência, resiliência, perdão, cuidado, compaixão, generosidade, honestidade, gratidão, amor, bondade. A base de todas elas, humildade. Humildade. Para reconhecer que você precisa do Senhor para realizar o trabalho. A SAF mais humilde, que está lá no cantinho, precisa dessa humildade. Você que está na liderança, precisa dessa humildade. Humildade é a base de tudo. Sem ela, nosso trabalho não irá para frente. Não pode existir soberba no trabalho do Senhor, mas sim a nossa dedicação e a nossa vontade de servir. Eu estava lendo esses dias um livro muito interessante sobre o livro de Eclesiastes e achei uma poesia inserida nesse livro do reverendo Vadislau Gomes. O reverendo Vadislau foi secretário de apoio pastoral do Supremo Concílio, é pai do reverendo David Charles Gomes, pastor da Igreja Paulistana em São Paulo, casado com a Beth, uma americana, e os dois têm vários livros escritos. E eu achei uma poesia do reverendo Vadislau, e achei interessante. Eu vou ler aqui para vocês, encerrando a minha fala. Dá-me um irmão que saiba amar, de lábios que construam a verdade, de olhos que desvendem para a par os rumos da justiça e da bondade. Dá-me uma mão que queira me afagar, que queira ter no calor das minhas mãos o alimento, o acalanto, para cessar a dor das lágrimas. Ó, dá-me um irmão a quem eu ame sem egoísmo e sem competição, que com Deus queira ser um, que em Deus seja mais um, com amizade e lealdade, a espantar o frio dos corações. Dá-me um irmão que seja meu amigo, sem que despreze os demais irmãos, para que o amor, quando for antigo, inspire a união de outros irmãos. Esse último verso aqui eu gostei demais. Dá-me um irmão que seja meu amigo. Vamos passar isso para o feminino. Dá-me uma irmã que seja minha amiga, sem que despreze as demais irmãs, para que o amor, quando for antigo, das velhas sócias, inspire a união de outras irmãs. Que Deus nos abençoe e possamos realmente fazer o nosso trabalho, seja as lideradas ou as que lideram.
Agora eu tenho um tempinho aí, penso com a Paula, não sei quanto tempo tem, para vocês fazerem alguma pergunta. Quando acabar o tempo, ela me fala. Se eu puder responder, alguma colocação que vocês queiram fazer. Dona Eunice, no chat, nenhuma irmã colocou nada ainda, mas eu queria pedir para a senhora nos ajudar no seguinte. Às vezes nós percebemos, quando estamos nos congressos da Federação da Sinodal, quando, por exemplo, a presidente ou as comissões apresentam seus relatórios, nós sempre colocamos em discussão para ter a aprovação. E quando Isso é nós abrimos a palavra, o relatório está em discussão, eu acho que as irmãs não sabem o que é estar em discussão, porque elas geralmente ficam caladas. A senhora pode falar um pouco sobre essa situação de nós podermos nos expressar no Congresso? É muito boa muito oportuna a sua pergunta, Paulo. Isso tem acontecido muito mesmo, né? Então, vamos pegar um exemplo hipotético. A presidente leu o relatório dela, da federação. O relatório, a presidente lê, mas o relatório é das atividades da federação. É todo o trabalho que nós fizemos. É o trabalho da federação, da diretoria, das secretárias que está ali inserida. Quem preside esse momento não é a presidente, ela passa a presidência para a vice, para ela poder ler o relatório dela. Isso é uma prática, a gente entendeu por que o reverendo Roberto não discute o relatório dele se ele está presidindo, né? É uma prática. Então, a presidente, no momento ali, quem está presidindo, que pode ser a vice, né? ou será na ausência dela uma outra pessoa, pergunta se vocês ouviram o relatório, o plenário quer se manifestar, quer dizer alguma coisa a respeito disso. Então, a gente cutuca o plenário, diga alguma coisa. Então, alguém lá, eu proponho uma aprovação para o relatório da presidente. Ou então, outro fala assim, eu quero propor um voto de apreciação pelo trabalho que a presidente fez. Então, esse voto de apreciação tem sido um caso de polícia, vou até dizer, porque a gente não entende isso, certo? Você está pedindo um voto de apreciação para que trabalho? Da presidente sozinha? Você está pedindo um voto de apreciação pelo relatório que ela apresentou. Então, um voto de apreciação pelo relatório apresentado. Entendeu? O relatório que ela apresentou, que envolve toda a federação. Aí o plenário concorda, os favoráveis quer dizer sim, os contrários não. Sempre numa proposta tem que ter o apoio. Apoio para essa proposta, seja ela qual for. Alguém tem que dizer, apoiado, apoiamos, então agora vamos votar. Antes de votar, alguém tem alguma colocação a fazer? Concorda, não concorda? Quer fazer algum acréscimo? Quer discordar disso? Então, a presidente tem que ter esse jogo de cintura ali para falar sobre isso, né? Como ela está dirigindo ali esse momento. Né? É difícil essa burocracia. Você fala assim, isso é bobagem, isso é bobagem. Não é bobagem, é questão de ordem. É questão de ordem. A nossa igreja, nossos concílios funcionam assim. Né? Eles funcionam assim e nós seguimos o mesmo sistema. Né? Então, o plenário, muitas vezes, não se manifesta mesmo, Paulo. Eles ficam quietinhos, porque não sabem o que fazer. Eles não sabem. Então, eu não sei se eu respondi, mas, assim, há uma aprovação de relatório é complicado. Você não aprova, por exemplo, na federação, os relatórios das SAFs vão para uma comissão. A comissão traz um parecer para o plenário, não é isso? Tem uma relatora que vai ler o relatório. Você está aprovando o quê? Você está aprovando o trabalho da SAF? Não, você está aprovando o relatório que a relatora está lendo. É o relatório dela que está em jogo. Entendeu? Por isso que quando a presidente lê o relatório dela, é o relatório dela que está em jogo ali. E a relatora da comissão apresenta o relatório,
aquilo que foi concluído lá na comissão, quando elas se reuniram. Traz o parecer, lê aquele relatório, e a presidente diz, ouvimos o relatório da comissão, tal. Entendeu? Então, alguém quer se manifestar, quer dizer alguma coisa, alguém vai propor, eu proponho que seja aprovado. Eu já vi discussão assim, mas a minha SAF fez tal coisa e não está aí no relatório. Porque a minha SAF fez não sei o quê, ninguém leu. Não é para ler o relatório da SAF. A comissão se reuniu, pegou o relatório de cada SAF, destacou algumas coisas mais importantes, elogiou as irmãs, que deve ser elogiado mesmo, porque do jeito que a coisa está, vamos agradecer a Deus aquilo que elas puderam fazer. Então, você está aprovando o relatório ali daquela comissão. E da presidente é a mesma coisa. Então, o plenário tem que se manifestar. Vamos aprovar o relatório ou não vamos aprovar? Se o relatório da presidente foi aprovado no plenário, com voto de apreciação pelo trabalho que a federação fez, que a sinodal fez, não vai para comissão nenhuma. Ele já foi aprovado, acabou. Se o plenário aprova aquele relatório, ele não vai para comissão nenhuma. Eu tenho me batido com isso, porque eu já vi pegar o relatório da presidente e levar lá para uma comissão. Não vai. Se foi lido no plenário, e o plenário aprovou, com voto de apreciação, ou com algumas considerações, não tem que, já tá, acabou, morreu ali. Parabéns para a presidente, que fez o relatório bem feitinho. Entendeu? Então, assim, a presidente coloca no relatório tudo que a federação fez, ou que a SAF fez, e o voto de apreciação não é para a presidente, é para todo mundo que participou. Por isso que esse voto de apreciação tem que ser o voto de apreciação para quem? Então, é melhor dizer assim, não ter o voto de apreciação. É melhor ter a aprovação do relatório. Aprovamos o relatório da presidente, que ela leu o relatório, envolvendo todo o trabalho da SAF, vai na ata bonitinho assim. Eu não sei se eu respondi, Paulo. Sim, é porque o interessante era justamente as irmãs entenderem, quando elas vão para um congresso, elas são delegadas, né? Então, elas têm a oportunidade de se manifestar, né? Normalmente, elas não falam nada mesmo, ficam quietinhas, né? Você tem que estar cutucando lá. E aí uma lá levanta e fala, eu proponho aprovação. Mas ninguém sabe, aí elas acordam. Tem que votar. O plenário é para discutir, né? E a presidente tem que dar chance para elas falarem. Entendeu? Mesmo que o plenário, mesmo que seja um congresso grande de 1.000 pessoas, de 500 pessoas, as pessoas, na hora da aprovação de um relatório, têm direito de falar. Sim. É por isso que no Supremo Conselho, por exemplo, faz fila. É engraçado no Supremo Conselho, eu não sei se vocês já participaram, mas lê lá o relatório. Por exemplo, lê o relatório da Secretaria-Geral do Trabalho Feminino. Faz fila de delegado, de deputado, que eles chamam, né, de deputado, para falar. Engraçado que todos eles falam a mesma coisa. Mas eles querem falar. É diferente do nosso. Lá faz fila para falar e fala todo mundo igual. Porque elogia, porque eles falam tudo a mesma coisa, mas eles querem falar. Aí o presidente muitas vezes tem que cortar. E alguém grita lá, voto, voto, que é para parar de falar, porque eles vão falar a mesma coisa, ninguém vai discordar. Né? Eu me lembro quando eu fui eleita a primeira vez secretária-geral, a reunião foi no Mackenzie. Aí as meninas, as minhas companheiras, eu não estava lá. Eu sabia que eu era candidata, mas eu não estava lá. Eu estava concorrendo com a irmã Josélia, que era candidata à reeleição. As meninas me telefonaram, vem para cá, porque a votação está começando. Eu peguei o carro e fui lá para o Mackenzie. Aí eu peguei o finalzinho. Gente, eu nunca vi tanto homem para falar. Para me defender e para defender a Josélia. Foi engraçado a coisa. Entendeu? Aí, no fim, foi feita a votação e eu ganhei. Né? Eu ganhei, mas assim... Então, os homens gostam de falar. Vocês vão arruinar o Supremo Conselho, tem que brigar para eles pararem de falar. Agora, nos nossos congressos, as meninas ficam... aceitam tudo
não são capazes de discutir, de participar, né? E elas têm direito de falar, e a presidente tem direito de deixar falar, de discordar, né? Ou concordar, dar oportunidade para falar. E na SAF é a mesma coisa. Vocês já viram na SAF? Alguém tem uma sugestão de trabalho? Ninguém abre a boca. Se não é uma secretária lá sugerir alguma coisa, fica todo mundo murchinho, né? Então, a gente tem que aprender a colocar as nossas ideias, falar dentro da... com respeito, com ordem, uma de cada vez, né? Posso Tem falar? direito de falar. Posso falar? O que eu entendi, Sim. então, tudo depende de quem está na direção, o direcionamento das perguntas dela. Se ela simplesmente disser, o plenário aprova, o plenário só aprova. Agora, dependendo da pergunta, como ela direciona as perguntas, aí o plenário vai respondendo. Pelo que eu entendi, foi isso, então. Perfeito. Ela vai assim, olha, nós acabamos de ouvir a proposta da irmã. A irmã está propondo que a gente faça um trabalho de evangelização na praça da esquina, lá no próximo sábado. Né? Alguém quer se manifestar? O que vocês acham dessa proposta? Antes de votar, as irmãs têm que participarem. Vocês apoiam? Alguém quer dizer, não vai dar certo? Não, gente, sábado não dá. Sábado tem muita gente lá. Vamos mudar o dia. Vamos fazer. Então, ali, naquela discussão, muda-se o esquema da coisa. Porque as mulheres estão... Agora, se a presidente fala, os favoráveis e não dá chance para falar, não, a presidente tem que dar chance. Aí ninguém fala nada. Ninguém fala, fica todo... Tem que dar chance para falar, se concorda. Porque depois que a gente aprova uma proposta lá no plenário, aquilo está valendo. Passa a ser problema de todo mundo, mesmo que seja da secretária de evangelização. Ela propôs o trabalho de evangelizar lá no parque, no sábado de manhã, a ideia foi dela, mas quem é que vai fazer? Nós vamos fazer. E quando a gente concorda com isso, o problema é de todo mundo. Ela não vai sozinha lá na praça. Nós vamos junto, nós concordamos. Então, a plenária é para isso. É para a gente concordar ou não concordar. Alguém vai dizer assim, não, mas é muito difícil. A gente não pode ir lá, está proibida a entrada. Outro dia, antes da pandemia, queríamos distribuir folhetos no nosso parque, perto da nossa igreja, tinha um parque muito bom. Aí a gente distribui folhetos lá dentro, a gente fica lá dentro distribuindo folheto, aí ela falou, opa, pera, não pode. A prefeitura não permite que a gente distribua folhetos dentro do parque. Ah, não pode, não pode. Tá vendo? Agora, vamos concordar em distribuir folheto lá, sem alguém discordar, sem alguém dizer que não pode. Alguém tem que falar, não pode, é difícil. Então, o que a gente fez? Vamos distribuir folheto do lado de fora? Vamos distribuir folhetos do lado de fora. Né? Então, é isso que a gente tem que dar oportunidade para o plenário. Aconteceu alguma coisa aqui, não voltou. Mais alguma coisa, irmãs? Paula, quando acabar o tempo, você fala. Tem uma irmã querendo falar. Mas a internet dela... Marlene, escreve no chat, querida. Não está dando para te escutar. Por favor. Às vezes a internet oscila, né? Tem uma pergunta aqui sobre usar a Bíblia no celular, né? Isso. Ela está fazendo essa pergunta aqui sobre... Olha, gente, eu não sei, ainda sou da velha guarda. Vou perguntar para uma pessoa de 78 anos se é para carregar a Bíblia na igreja, eu vou dizer que é. Certo? É para levar a Bíblia. Nós sempre tivemos a fama de ser os bíblias. Desodorante do crente é Bíblia, graças a Deus. Porque ele carrega a Bíblia. Então, se é mais cômodo ler a Bíblia no celular, sabe, eu não sou contra, porque a gente está acompanhando a modernidade. Está aí, né? Quando eu era adolescente, eu não tinha celular, eu não levava celular na igreja, nem o telefone fixo, nem tinha quando eu era criança. Mas hoje todo mundo tem celular. Um molequinho de 8 anos carrega o celular na igreja.
fica brincando, jogando joguinho na hora do culto, e a mamãe acha bonitinho porque ele está quieto. O que nós vamos fazer? Não é? Portanto, que ele não faça barulho. Na hora que ele está jogando ali, deixa ele. Então, ó, no meu tempo, tinha que prestar atenção na mensagem. Eu lembro que a minha mãe perguntava depois de o que o pastor leu, o que ele falou, para ver se a gente tinha prestado atenção. Hoje em dia está tudo diferente. Então, Eunice, na minha idade, sou a favor da Bíblia. Mas eu respeito os jovens, os mais novos, que querem levar a sua Bíblia no celular. Não tem nada errado também, eu acho que não. Certo, queridas, nós temos mais uns 8 minutos aí para conversar e para aproveitar dos conhecimentos da nossa irmã Eunice, com relação ao tema que ela abordou, né? Plenárias, posicionamento, atitudes nossas. Alguém tem alguma dúvida? É o momento de falar. Eu acho que o pessoal está com medo de falar, né? Pode ser. Eu vou fazer mais uma pergunta para a senhora, então. Quando, no final do ano, a SAF também encerra seu trabalho, a presidente também faz o relatório das atividades da SAF daquele ano. E nós sempre colocamos a importância desse relatório ser aprovado primeiro na SAF, porque é lá que ele tem que ser aprovado, não é verdade? Uhum. Porque na federação ele vai ser só apreciado, certo? Isso. Como que se comporta essa presidente da SAF, então, nesse momento de apresentar o relatório, é uma reunião especial? Como que a sócia deve se posicionar quando ouvir o relatório da sua SAF? Eu acho que a atitude é a mesma. A presidente vai ler o relatório, porque ela é a responsável de preparar o relatório de todas as atividades da SAF. Ela vai ler tudo que a SAF fez no ano. A vice-presidente da SAF, mesma coisa, mesmo processo. A vice-presidente da SAF, mas, minhas irmãs, nós ouvimos o relatório da presidente. Vocês concordam com o que está colocado aí, porque esse relatório vai para o conselho da igreja e vai para a federação. Vocês acham que faltou alguma coisa nesse relatório? Vocês acham que ele está completo? Vocês acham que ele está bom? E aí, se ninguém se manifesta, a vice-presidente vai perguntar, então, se vocês concordam, se ninguém tem nada a manifestar, os favoráveis quer dizer sim, os contrários não. Está aprovado o relatório. Aí vai cópia para a federação e vai cópia para o conselho da igreja. Normalmente, as irmãs nunca se manifestam contrário. Nunca se manifestam. Ficam felizes com tudo que fizeram no ano. Normalmente é assim que acontece, pelo menos a minha vivência diz isso, né? Elas não discordam. Mas já aconteceu de a irmã falar, senhora, podia ter colocado no relatório aquele trabalho assim que você não colocou aí, presidente. Foi importante aquele trabalho. Então, ela tem tempo até de refazer esse relatório antes dela mandar para frente. Né? Mas ele é aprovado ali. Depois ela vai colocar esse adendo, vai colocar alguma coisa extra lá. É o mesmo processo na SAF, é na federação e é na sinodal. É muito importante a participação, né, querida? Oi, Sandra. Posso fazer uma pergunta? Claro. Dona Eunice, uma vez num congresso nosso da federação, a comissão que viu o relatório da nossa SAF, a hora que ela foi apresentar, ela apresentou o relatório, destacou alguns pontos e no final ela falou assim, mas nós recomendava que a nossa SAF não ficasse orgulhosa pelo trabalho feito. E aí, eu era presidente, mas eu fiquei assim, bom, nem vou falar nada. É errada essa postura, não é? Claro que é errada. É erradíssima. Entendeu? Ela tinha que destacar os trabalhos que a SAF fez e tinha que cumprimentar a SAF pela iniciativa que teve de fazer o trabalho, não achar que a SAF ia ficar orgulhosa porque fez aquele trabalho. Entrou com uma então, o que acontece? O que acontece? Ela leu esse relatório, isso estava escrito no relatório, ou ela falou isso à parte? Olha, ela estava com a folha ali na frente, e ela falou, e nós, como observação, né?
Acho que estava Ah, escrito. então estava no relatório. Então, vejam bem. Então, esse relatório podia ser reprovado. Alguém tinha que levantar e falar assim, não concordo com esse ponto nesse relatório, e alguém tinha que ter discutido e não aprovar esse relatório do jeito que ele está. Volta na comissão e faz de novo. Mas sabe que nunca vai acontecer isso. Né? Você viu, você falou que você ficou quieta, porque você vai levantar a questão ali, vai fazer discussão, vai ficar chato, vai ficar... Nós, mulheres, somos mais pacatas, é difícil a gente resolver essas coisas. Nós aceitamos tudo numa boa, né? Mesmo quando a gente fica chateada com a coisa, a gente acaba aceitando tudo. Aí eu vi de tudo nessas minhas andanças aí. Dona Eunice, De fazer tudo não é fácil. Diga, Paula. tem uma pergunta. A Marlene, que não estava conseguindo falar, escreveu. Ela está perguntando se é necessário citar o nome de quem propõe que seja aprovado um relatório. Não, de jeito nenhum. Nunca na ata se coloca foi proposto por fulano ou ciclano, seja a ata do que for, da Assembleia da Igreja, da UCP. Nunca se coloca, porque a pessoa faz a proposta, eu proponho que seja aprovado. Os favoráveis quer dizer sim, os contrários não. Ganhou, foi aprovado, o que vai na ata. Resolve-se aprovar o relatório. O plenário resolve. Não tem nada de por quem propõe. Sabe? Isso não põe nome de ninguém na ata, porque o que vai na ata é resolução. O que vai na ata não é a proposta. Você nunca coloca, foi proposto por fulana fazer a árvore de Natal na esquina. Certo? Não importa quem propôs. O que vai na ata é assim, resolve-se fazer uma árvore de Natal lá na esquina. Aí sim, é o plenário resolve. Então, não põe nome, nunca se põe nome nem a proposta que a pessoa fez. Põe a resolução, o resultado de toda a discussão, de tudo que aconteceu, né? Então, não se coloca nome. Eu fui secretária da Assembleia da Igreja por muitos anos. Eles chegaram a mudar a data de Assembleia para eu poder fazer a ata, porque eu estava viajando no trabalho feminino. E uma vez um irmão questionou, mas eu fiz uma proposta e não apareceu na ata. A proposta dele não foi nem levada em questão. Ele propôs e ninguém nem deu bola para o que o homem falou. Ele queria que tivesse o nome dele lá na ata. Para quê? Na ata você coloca o que foi resolvido. É a resolução que você coloca na ata. Não importa quem propôs. Então, não existe nome. Não se coloca nome de ninguém. Sim. Para terminar, dona Eunice, mais 3 minutinhos aí, porque 9h15 nós começaremos com a segunda oficina. A Cristina está perguntando o seguinte, com relação aos relatórios. Por que não encaminhar antecipadamente para as irmãs? Porque ela coloca que, às vezes, isso pode evitar leituras que as pessoas não prestam atenção. Ela está se referindo ao relatório da presidente, com certeza. Deve ser isso, né? Eu não sei, só se ela quiser se manifestar para esclarecer. Talvez seja assim. É porque, se for possível mandar cópia com antecedência, é bom. Se for possível, o relatório da presidente da federação, a comissão se reuniu antes, fez o parecer, né? Então, agora, a presidente pode encaminhar o relatório dela com antecedência para todas as SAFs, não tem problema nenhum. Isso não impede que vai ter uma comissão que vai examinar, que vai dar o parecer, ela pode mandar. A mesma coisa na SAF, né? Pode dar cópia para todo mundo. Eu, quando fui presidente na minha SAF, eu fiz cópia para todo mundo. Sim. Todo mundo recebeu na mão a cópia. Então, mas aí foi lido, a presidente leu o relatório, que também não era tão longo, né? Agora, é difícil você... Por exemplo, veja se a dona Ana Maria Prado for ler o relatório dela no Congresso Nacional, que é um livro. Um livro, é um compêndio. Não dá. Então, aí fica difícil, né? Aprovado de uma outra maneira, né? É verdade. Tá certo. Era sobre esse tema mesmo que a senhora falou, sobre o relatório da presidente. A Cristina está dizendo que é o da presidente, né? Ela está dizendo aqui que é o da presidente. Então,
se a presidente da SAF tem condições de dar o relatório na mão das irmãs antes, né? Ela não precisa ler todinho, se for longo, né? Que ela pode resumir ali na hora. Vocês leram o meu relatório, né? Está aí na mão de vocês, o que nós fizemos, né? Ela pode entregar antes, sim. Federação também pode, não tem problema nenhum. Sim. Mas nada impede de ser aprovado lá na hora do plenário. Amém. Ok, queridas, nós chegamos ao nosso tempo, né, dona Eunice? Graças a Deus. Eu espero que tenha satisfeito as irmãs e que essa assertividade faça parte da vida de cada uma de vocês. Que são líderes e as que lideram. Amém.